A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. As crianças crescem a ouvir falar de animais que marcham dois a dois, de um barco gigante e de um arco-íris no céu. Mas este relato é mais do que uma história para crianças. Trata-se da justiça e da misericórdia de Deus. Trata-se do julgamento de um mundo corrupto e da salvação para aqueles que andam com ele. Trata-se de fé, obediência e esperança perante o desastre. Neste vídeo, vamos explorar por que é que Deus enviou o dilúvio. Como Noé encontrou graça aos olhos de Deus? A construção da arca e a chamada para entrar nela. O próprio dilúvio e o que ele simbolizava e a aliança que Deus fez depois disso e o que isso significa para nós hoje. A Arca de Noé não é simplesmente história, é um modelo do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Mostra-nos a gravidade do pecado, a realidade do julgamento e a maravilhosa graça da salvação. Voltemos ao mundo antes do dilúvio e vejamos por que é que Deus interveio. O capítulo 6 do Gênesis traça um quadro negro da sociedade humana no tempo de Noé. As pessoas tinham se multiplicado por toda a terra, mas em vez de a encherem de bondade, encheram-na de violência. O versículo 5 do Gênesis 6 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esta é uma das condenações mais fortes das Escrituras. A humanidade tinha se afastado completamente de Deus. Em vez de viverem em harmonia com Ele, viviam para o egoísmo, a violência e a corrupção. O coração de Deus ficou triste. O versículo 6 diz: Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Isto não significa que Deus tenha cometido um erro, mas sim que sentiu tristeza pela forma como as pessoas escolheram o mal. Por isso, Deus decidiu limpar a terra com um dilúvio, eliminando a corrupção. Mas ele também providenciou uma forma de escapar. No meio do julgamento, ele lembrou-se da misericórdia. Mas depois, no versículo 8, somos apresentados a um homem chamado Noé, onde nos é dito: Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé? O versículo 9 explica: Noé era um homem justo, irrepreensível entre os homens do seu tempo e andava fielmente com Deus. Isso não significa que Noé fosse perfeito, significa que ele era fiel, confiou em Deus e tentou obedecer-lhe num mundo que tinha abandonado a verdade. Hebreus 11, versículo 7 diz: Pela fé Noé, avisado por Deus sobre acontecimentos ainda não vistos, construiu com temor reverente uma arca para salvar a sua família. Noé acreditou no aviso de Deus, apesar de um dilúvio global estar para além da imaginação humana. Este é o coração da história de Noé. Fé expressa em obediência. Quando Deus falava, Noé ouvia. Quando Deus dava instruções, Noé seguia-as à risca. Enquanto o mundo zombava, Noé construía. Enquanto outros viviam para o prazer, Noé vivia para Deus. E essa fé tornou-se o canal de salvação, não apenas para ele, mas para toda a sua família. Deus deu a Noé instruções pormenorizadas para a arca. Tinha de ter cerca de 300 côvados de comprimento, cerca de 135 metros, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, feita de madeira de gafanhoto, selada com piche, com 3 pavimentos e uma única porta. Não era de todo um pequeno barco, mas uma embarcação enorme, como uma grande caixa flutuante cuidadosamente projetada por Deus para sobreviver ao dilúvio. Noé trabalhou fielmente,
provavelmente durante muitos anos, construindo esta gigantesca arca em terra firme. Para os seus vizinhos, deve ter parecido absurdo. Por que construir um barco quando não havia sinais de desastre? Mas Noé confiou em Deus mais do que nas aparências. 2 Pedro 2, versículo 5, chama-lhe pregador da justiça. Enquanto construía, provavelmente avisava os outros do julgamento de Deus que se aproximava, exortando-os a arrependerem-se. Mas ninguém lhe deu ouvidos. A arca tornou-se simultaneamente um sinal de salvação e um testemunho do juízo vindouro. Para Noé e a sua família era a forma de escapar. Para o mundo, era uma lembrança da sua rejeição do chamamento de Deus. Deve ter sido uma visão incrível. 2 de cada espécie de animais terrestres impuros e 7 de cada espécie de animais limpos e de criaturas voadoras, todos reunidos por ordem de Deus. Todos entraram na arca e o Senhor fechou a porta, e a chuva começou. Durante 40 dias e 40 noites, as águas derramaram-se, as fontes do abismo abriram-se. Toda a terra foi coberta, todas as montanhas ficaram submersas, e toda a vida fora da arca pereceu. Mas dentro da arca, Noé e a sua família estavam a salvo. A arca flutuou nas águas do juízo durante 350 dias antes de repousar no Monte Ararat. Mais tarde, Pedro usou isto como símbolo do batismo. 1 Pedro 3, versículos 20 a 21 diz: A paciência de Deus esperou nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual umas poucas, isto é, 8 pessoas, foram levadas em segurança através da água. O batismo, que corresponde a isto, salva-nos agora se estivermos dispostos a submeter-nos a ele. Tal como a arca levou Noé da condenação para a vida, também o batismo em Cristo nos leva do pecado para a salvação. Passados muitos meses, quando as águas começaram a baixar, Noé abriu uma janela da arca e mandou sair um corvo. Este voou para trás e para frente, sem nunca se fixar, porque a terra ainda não estava pronta. Então Noé enviou uma pomba, mas esta não encontrou lugar de repouso e voltou para ele. 7 dias depois, soltou de novo a pomba, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira acabada de colher no bico, sinal de vida nova e de esperança. Depois de esperar mais 7 dias, Noé enviou a pomba mais uma vez e ela não voltou, mostrando que a terra estava finalmente pronta para receber vida novamente. As águas acabaram por recuar e a arca pousou nas montanhas do Ararate, e Noé e a sua família puderam sair para uma terra purificada. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício. Deus cheirou o aroma agradável e fez uma aliança. Nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Como sinal desta aliança, Deus colocou o arco-íris no céu. Ele disse: Quando o arco estiver nas nuvens, vê-lo-ei e lembrar-me-ei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. O arco-íris é mais do que uma maravilha natural. É uma lembrança da misericórdia de Deus. O julgamento tinha chegado, mas a graça seguiu-se. A terra continuaria, a sementeira e a colheita, o verão e o inverno. A história da Arca de Noé não é apenas sobre animais e um barco. É sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Adverte-nos para a gravidade do pecado e para a realidade do julgamento. Mas também nos mostra a graça de Deus providenciando um caminho de escape para aqueles que andam com Ele em fé. Jesus usou os dias de Noé como um aviso para o nosso tempo, registrado em Mateus 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam a comer, a beber, a casar e a viver a vida como sempre.
até que veio o dilúvio. O mesmo acontecerá quando Cristo regressar, pelo que há um aviso claro para que estejamos sempre preparados. A história de Noé e o fio de ouro. Num mundo cheio de violência e corrupção, Deus prometeu salvar Noé e a sua família através da arca. Tal como a semente da mulher viria um dia a esmagar o pecado, esta libertação aponta para uma salvação maior através de Cristo. Depois do dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios de animais limpos. Deus aceitou esta oferta e prometeu nunca mais destruir a terra pela água. O altar mostra que a salvação está sempre ligada ao sacrifício, uma verdade que se realiza na oferta de Cristo. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, como está registrado em Gênesis 6, versículo 8. Embora o julgamento tenha caído sobre o mundo, Deus graciosamente providenciou uma maneira de escapar. A graça, e não a força de Noé, levou-o a salvo. O dilúvio levou embora a corrupção do velho mundo. O novo começo após a arca simbolizava a vontade de Deus de perdoar e renovar. O arco íris no céu era um sinal de aliança da sua misericórdia e fidelidade. As pessoas do tempo de Noé tiveram a oportunidade de se arrepender, mas recusaram. Noé escolheu a obediência, construindo a arca apesar do ridículo, e a sua família foi salva. Cada pessoa enfrenta a mesma decisão, confiar no caminho de Deus ou rejeitá-lo. Pedro explica que a arca prefigura o batismo em 1 Pedro 3, versículos 20 a 21. Nela, apenas algumas pessoas, 8 no total, foram salvas pela água, e esta água simboliza o batismo que agora vos salva também. Tal como a família de Noé passou da morte para a vida através das águas do dilúvio, também em Cristo os crentes passam através da água para uma nova vida. A história da Arca de Noé não é apenas sobre sobrevivência e julgamento, é também uma profecia de algo muito maior. Quando Noé enviou o corvo, este voou para trás e para frente, sem nunca encontrar descanso. O corvo tornou-se um símbolo do pecado e da impureza, uma imagem de um mundo inquieto e sem Deus. Era esse o estado da humanidade antes do dilúvio. Depois Noé soltou uma pomba, gentil e pura. Da primeira vez ela voltou sem nada, mostrando que o mundo ainda não estava preparado para uma nova vida. Isso faz nos lembrar Jesus. Ele veio ao mundo puro e sem pecado, mas o mundo não estava preparado para o receber. Foi rejeitado e crucificado, mas Deus ressuscitou e levou-o para junto de si. 7 dias depois, Noé enviou novamente a pomba, e desta vez ela voltou com uma folha de oliveira fresca. Aquela pequena folha era um sinal de paz depois do julgamento, de perdão depois do pecado e do início de uma nova criação. E isso aponta-nos para o regresso de Cristo, quando ele trará o reino de Deus de justiça e paz a toda a terra. Finalmente, Noé enviou a pomba mais uma vez, e ela não voltou, a terra foi limpa e restaurada. E isto aponta para o momento em que, após 1000 anos de reinado de Jesus, a terra será novamente restaurada e Jesus entregá-la ao seu Pai. A terra será novamente restaurada e Jesus entregá-la ao seu Pai. É este o fio condutor da história da Arca de Noé. A outra forma de se juntar a nós nesta viagem, uma que explora com mais pormenor os aspectos práticos de caminhar em direção ao reino de Deus, é o nosso curso gratuito multilingüe de cristianismo baseado na Bíblia, um curso em vídeo gratuito de 30 lições que cobre todos os aspectos da Bíblia e da vida cotidiana. E se tiver perguntas sobre as Escrituras, existe um sistema de conversação multilingüe no sítio web, onde pode fazer qualquer pergunta sobre questões das Escrituras. Para aceder a qualquer um deles, basta visitar o sítio web indicado abaixo. Se ainda não dispusermos de vídeos ou do curso na sua língua, envie-nos uma mensagem por correio eletrônico para o endereço indicado, indicando o seu interesse e a sua língua,
e faremos o possível por os criar para si. Deus vos abençoe na vossa caminhada para o seu reino.